E agora falando dessa lista do técnico Tite, claro, né, vai ter alguns jogadores, né, alguns jogadores vão ficar de fora dessa convocação, não dá para convocar todo mundo que o torcedor gostaria. Então alguns jogadores que em tese ou na cabeça de algumas pessoas são bons e podem realmente ser bons, vão precisar ficar de fora para fechar uma lista de alguns nomes. E aí eu te pergunto, Flávio, Nilson, Lian vai responder também, em relação ao Pedro, que hoje teve a chance, jogou ali um pouco mais de 45 minutos, né, entrou logo no intervalo, no início do segundo tempo. O Pedro, na sua visão, Flávio, acho que a gente já comentou até sobre isso, mas vale falar mais um pouquinho. Seria um absurdo, por exemplo, o Pedro não ser convocado para a Copa do Mundo? Muita gente fala que ele pode ser esse cara do diferencial de um momento que o jogo estiver difícil, ali para tentar sair da casinha, seria o cara do diferencial, não precisando ser de fato um titular, mas um reserva, aquele 12º jogador, por exemplo. O que você pensa sobre isso, sobre o Pedro, que hoje entrou no segundo tempo? Ele vai para a Copa. O Tite já deu indícios disso. Não seria nenhum absurdo se não fosse. Não será o 12º. Ele vai ser o 18º, 19º, 20º. É aquela opção bem específica, né? Tem vários jogadores que estão à frente dele, mas é legal. Ele tá lá, ele tem essa jogada de cabeça, o atacante de cabeça, o cara que joga dentro da área, né? Tem esse jogo mais forte dentro da área, dá para jogar tranquilo, dá para estar no grupo, até com 26 jogadores. Não é nenhum absurdo, não acredito que ele vá decidir a Copa do Mundo, mas não tem nenhum problema estar lá, não. Cabe no grupo como uma opção a mais do técnico Tite, um jogador alto, um jogador que segura zagueiros dentro da área. O time do Brasil tem muito jogador pelo lado, muito jogador que vem de trás, então dá para ter um jogador desse com 26, sim, sem nenhum problema. O Pedro, eu não sei se você lembra, mas eu fui o primeiro a informar aqui que ele seria convocado para a seleção. Por quê? Porque o Tite tem um consultor sem pasta, que é um grande amigo meu, chamado Muricy Ramalho. E o Muricy me contou essa história que o Tite iria convocar o Pedro. Por que ele convocou o Pedro? Ele convocou o Pedro por quê? Porque ele tem muito cara pela beirada. Muito jogador de beirada. Aliás, foi benéfico aparecer, né? Porque a seleção era modorrenta. Sem Rafinha, sem Antony, né? Sem o Vinícius, sem o Rodrigo. Dava sono ver jogo da seleção brasileira. Então, esses jogadores pela beirada apareceram, o time ficou muito forte, mas ele não tem uma opção como o Pedro. O Richarlison, que é uma coisa, uma função semelhante, mas não é a mesma função tática do Pedro, não. O Pedro, você não se lembra, mas o Pedro, o exemplo que o Tite deu pro Muricy, ele tem toda a razão, ele lembra muito o Evair. O Evair, que foi centroavante do Palmeiras, o Evair era o cara que vinha buscar jogo, que fazia parede, que chegava na área para matar o jogo, que era bom de cabeça também. Então o Pedro lembra, e é o cara que ele queria convocar para mudar eventualmente uma função tática que precise mudar num determinado jogo. Um jogo que precisa segurar zagueiro, um jogo que precisa de um cara lá na área, né? Últimos minutos de uma decisão de oitavas de final, de quartas de final de Copa do Mundo, um cruzamento dentro da área, um cara alto. Então o Pedro vai para a Copa. Eu vou ficar muito surpreso se o Pedro não aparecer na lista final para a Copa do Mundo. Só que nós estamos esquecendo que tem mais 2 nomes que estão de fora aí, que eu tenho convicção que vão ser chamados. Tenho convicção. Gabriel Jesus tem lugar reservado na seleção brasileira e o Felipe Coutinho também. O Coutinho, eu acho que quem pode dançar aí é o Everton Ribeiro. Sabe? Então o Felipe Coutinho é um cara que tem vaga na seleção do Tite também. Ele gosta muito do Felipe Coutinho. Então o Coutinho e o Gabriel, o Jesus, eles irão e serão chamados também para a seleção. O Brasil vai ter muita gente como opção, sabe? Você tira lá o Rafinha num dia ruim, você tem o Antony. Você tem o Antony para jogar. Então tem muita opção. E o Pedro é um cara que eu chamaria também, porque esse rapaz merece. Por tudo que ele vem fazendo, não é em meio tempo que você vai avaliar o Pedro. O Tite tem toda a razão. Ele não é bobo, é um cara que conhece muito futebol. Eu vou avaliar o cara num jogo contra a Tunísia e contra a Gana? Não é isso. Então não adianta ficar pedindo, põe o cara jogar, deixa o cara... Não, na cabeça dele já tá certa a razão que ele vai levar o Pedro para a seleção. Na cabeça... Aliás, eu queria que vocês lembrassem que o Pedro foi o primeiro a ser chamado. Mesmo na reserva do Flamengo. Vocês lembram disso? É verdade. Ele era reserva do Flamengo. E o Tite levou o Pedro e não levou o Gabigol. O Pedro ia ser titular da seleção olímpica do Brasil. Só não foi
porque o Flamengo não liberou e jogou o Matheus Cunha. Então o Pedro é um cara que o Tite tem um carinho muito especial. E além de tudo, diz que é um cara excepcional de grupo. Então para ele ficar no banco ali, não vai ter problema. Ele ficou no Flamengo um tempão. Agora o Dorival que colocou ele no time titular do Flamengo, falava que ele não podia jogar junto com o Gabigol. O Dorival provou que podia jogar ele e o Gabigol, porque o Gabigol, para quem sabe da história do Gabigol, ele nunca foi um cara de área. O Gabigol era jogador pela direita. Ele jogava no Santos, pela ala direita, no ataque, pelo setor direito de ataque. Puxava a bola para a perna esquerda e batia. Esse era o jogo do Gabigol. Então nunca foi um jogador de área. Então é isso aí. Eu acho que uma bela convocação do Tite. Eu ficaria muito surpreso se o Pedro não estivesse na lista final da Copa. E um outro ponto dessa seleção brasileira com o técnico Tite, que vem sendo bastante elogiado, é a questão do Neymar. Hoje, a seleção brasileira, como até o Nilson falou, não depende de só um jogador, não tem aquela Neymar dependência, tem muitos jogadores que podem decidir. Uma outra coisa só que eu queria complementar rápido. Queria complementar o Tite. Sabe por quê? Porque técnico, às vezes, é arrogante e o cara não quer consultar ninguém. Não, o Tite tá ligando para várias pessoas e consultando gente certa. No Muricy, por exemplo, ele foi 3 convites pro Muricy. A terceira, o Tite foi no apartamento do Muricy para tentar demover o Muricy da ideia de continuar no São Paulo e estar na Copa do Mundo com ele. O Muricy, aquele jeitão dele, agradeceu o Tite, mas falou que tinha um compromisso com o São Paulo, tinha um contrato assinado e não ia abandonar o contrato. E mais uma vez, eu se fosse ele, teria ido. Eu falei isso pra ele, a semana passada, numa live que eu fiz com ele. Falei, Muricy, com todo o respeito que eu tenho por você, você é um cara que merece estar numa Copa. Merece estar numa Copa. Então, mas ele não foi. Mas o Tite continua consultando muita gente que ele acha que entende de bola. Cara que conhece de bola, que entende de futebol, ele tá ligando e consultando. Isso é humildade, rapaz. Eu tô torcendo muito pra ele ganhar a Copa do Mundo, de verdade, pelo comportamento que ele vem tendo no comando técnico da seleção brasileira. Detalhe importante trazido aí pelo Nilson, realmente. Vai conseguindo, né, o técnico Tite fazer essa parede, né? Essa ponte, melhor dizendo, né? Essa ponte com outras pessoas experientes do futebol.